Há três aspectos aqui que Jesus ele tratou que eu vou tentar passar para essa igreja a pedido dele. A questão de liderança e ensino. Quando Jesus define que liderança e ensino só tem sentido quando há à frente um líder autêntico de Deus. Outro detalhe que o Senhor também entra no mérito é a existência do mercenário sem valor, que ele define que está representado por homens que se apresentam como salvador do povo e geram utopias. E essa é a fraqueza. Eles prometem, mas não cumprem. E o terceiro aspecto aqui, do que ele define como o verdadeiro rebanho. E deixa claro que o verdadeiro rebanho, ele leva um testemunho muito importante. A centralidade e a exclusividade do seu líder. Quem é o seu líder? Então, pastor, eu vou tentar tratar isso aqui com propriedade a vocês. E eu gostaria, em nome de Jesus, antes de tudo, lembrá-los que aquilo que essa igreja agora teme e valoriza, lá fora não dá importância. Eu venho dizendo a vocês aqui constantemente que quando se trata de fé, o sistema do que devemos crer e do que devemos pensar sobre Deus, ele está dentro de uma raiz direta de Deus, de uma atividade específica dele. Tudo aquilo que ele foi capaz de revelar de si mesmo à humanidade, isso prescreve fé e define fé, ou padrão de fé. Então nós só podemos pensar sobre fé na medida em que o autor da fé se revela. O que quer dizer que todo o sistema do pensamento bíblico sobre Deus não agrega, não aceita, não concorda com ideia. Aqui, nesse sistema do que as Escrituras ensinam, só cremos no fato de Deus. Só devemos crer, como obedecer, se vier dele diretamente. Então quero deixar uma coisa clara para todos vocês. Lá fora eu sei que não respeita isso, mas aqui nesse ministério sim. Então quando você for falar em nome dele, então que você realmente tenha temor e respeito. Porque para falar dele, você vai ter que provar que isso veio dele. Isso não pode surgir de você, nem de ninguém igual a você. Porque não fica reduzido a uma mera ciência humana e teologia, senhores. Não é ciência humana. É ciência da revelação divina. Então, se nós realmente respeitássemos isso, e muita coisa que eu vou tratar hoje aqui vai concordar, muita gente hoje não estaria com esse sentimento de abandono, ou até mesmo de fracasso em relação à fé. Eu quero dizer, muitos não estariam dizendo, ou pensando, ou com a sensação de que Deus se apartou do cenário da sua vida e dos seus problemas. E sabemos que não teve nenhum apartheid da parte de Deus, que não houve dele nenhum afastamento, nenhuma omissão. E o que existe é o dever do homem trabalhar a fé. E a fé legítima. Porque se não for trabalhada essa pequena semente dentro do teu coração, como Deus requer, como Ele pede, você compromete toda a ordem do fator, da tua busca, da tua invocação e do que você deseja que Deus faça na tua vida. Então nós temos, da parte de Deus, que a palavra que nós temos que receber e obedecer aqui, tem que ser confirmada que veio dele. Já o que veio da igreja, o que veio do homem, o que veio da cultura, o que veio dos pensadores, do iluminismo, da religião e etc., a gente considera lixo, desprezível. Porque uma ideia é uma ideia. O fato de Deus é o fato de Deus. Ideia é ideia. Mas aquilo que Deus falou, disse o meu Senhor, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. O que saiu dele, o que ele falou, ele vai trabalhar para cumprir. Já o que foi dito pelos homens, quem prova a mesma coisa? Amém? Então nós temos que cair na mão daquele que merece a nossa vida. E deixar de ficar ouvindo pessoas, que eu acredito que é o erro de muitos de vocês aqui.
se liberta desse sistema cultural e religioso, que você vai se dar muito bem na fé. Primeiro aspecto aqui. Quando o meu Senhor ele entra no mérito de liderança e ensino, ele define que existe um líder autêntico. Então ele usa o termo como a imagem do pastor para definir exatamente o quê? A sua missão messiânica. Ele usa esse termo para deixar claro exatamente o que ele veio fazer aqui. Então, a princípio, disse o Senhor, que o verdadeiro sinal do pastor é que ele entraria pela porta. E de que porta ele está se referindo? Ele está se referindo a isso. Ele assume, Jesus, ele assume ser o Cristo, ele assume esse dever de ser o restaurador de todo o domínio humano. O que ele veio fazer e cumprir, ele define que servirá para isso, para a restauração de toda ordem humana e raça caída desde Adão. Por isso redenção, por isso messianismo, por isso prerrogativa messiânica. E define que ele não só veio assumir este dever de restaurar todo o domínio humano, como também cumprir todas as exigências de maneira satisfatória de quem seria o verdadeiro Messias. Porque há pré-descrições no Antigo Testamento que falam dele e que quando ele desceu aqui, ele assumiu que ele ia cumprir cada coisa de maneira perfeita. Então notem vocês que até o momento a liderança religiosa de Israel era uma liderança corrupta e os homens que ali estavam frustraram os planos de Deus. Já o profeta começa a prever que viria um verdadeiro pastor da parte de Deus, que ele renovaria todo esse sistema que eu defini aqui como liderança e ensino. E passaria a ser o quê? O verdadeiro pastor, ou o pastor autêntico. Então, quando Jesus ele se posiciona messianicamente para cumprir o que é o Cristo, o ungido, ou aquilo que estava previsto e descrito por Deus, ele assume um dever de ser o quê? A comprovação exata de tudo aquilo que foi ouvido ou visto dentro da linhagem dos profetas. Então, é praticamente quase impossível você querer apagar o Antigo Testamento da orientação dessa igreja, porque está no Antigo Testamento e na Antiga Aliança todas estas informações, todas estas descrições que Jesus cumpriu e interligou consigo mesmo. Então eu venho dizendo a vocês, não se trata de duas histórias, Antigo Testamento e Novo Testamento, mas de uma única história com duas alianças. A princípio, a primeira representada por homens, e a segunda, que é maior, porque essa Deus desceu aqui para assumir a frente de ser perfeito nela. Então a igreja tem que entender isso. Você precisa entender isso. O que seria a porta? O verdadeiro sinal de quem é o Messias. Aonde se apoia a confirmação disso? Na obediência. Se ele cumpre, se ele cumpre, se ele obedece, se ele dá o testemunho, ninguém pode tirar o mérito dele. E no caso de Jesus, é histórico. Todos esses feitos e esses acontecimentos que dele foram vistos e revelados, todos eles se registram. Então ele está assumindo esse dever aqui, de ser satisfatório para Deus, como também satisfatório para aquilo que a humanidade precisava, a nível de justiça e redenção. E se você for pesquisar, se você for trabalhar o lado específico desse Jesus, você vai chegar na seguinte conclusão, que nele não há falhas, não há comprometimentos, na sua execução. Tudo que ele cumpriu, a nível de exigências, e de maneira perfeita, dá a ele o mérito e a posição em que ele está agora, de ser o cabeça representativo da redenção dessa raça, da redenção da humanidade. Então aí quando a gente entra no mérito da fé, de termos escolhido ele, há um equívoco. Você não escolheu ele.
Eu não escolhi ele, Deus o elegeu. Agora, se ele vai fazer parte da sua vida, isso é uma outra coisa. Mas independentemente se você aceite ele ou não, ele continua tendo mérito. Nós sabemos que a salvação é uma questão individual e pessoal do homem. Por isso, pela fé, o homem crê livremente. Crer é um ato livre. Deus não obriga nenhum homem a crer. Por isso já há consequências e juízo. Mas independentemente da tua fé, da minha fé ou da fé deles, a posição em que Jesus está, de mérito, não se apoia em poder de igreja. Não se apoia nisso, em popularidade. Apoia nisso, porque ele cumpre a exigência. Porque ele traz consigo as confirmações disso, de que ele realmente é o verdadeiro Messias. Ele não precisa da aceitação de Israel. Ele não precisa da aceitação dos judeus. Ele não precisa da popularidade de ninguém, ou da carisma, ou do apoio. Porque ele já está numa posição de liderança capacitada e confirmada por Deus. O que eu quero dizer aos senhores, que quem não aceitou ele vai ter que engolir ele. E isso vai ser no dia do juízo, para aqueles que preferiram a rejeição. Mas qual o trabalho aqui? De ponta a ponta na história humana, que esse livro e único livro informa e domina em todos os aspectos, de início ao fim da história humana. Não há registrado dentro da história nenhuma atividade, nenhuma obra, nada da parte de Deus que assuma uma importância tão profunda, tão clara, tão bíblica, tão escriturária, tão verdadeira como Jesus representou. Ao ponto de tornar sombras todos aqueles que vieram antes dele. Antítipos. Por quê? Porque o ato de Deus está representado por ele com base naquilo que ele fez, que ele cumpriu, que ele executou.